Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar. Deve Jesus Muito bem, já estou aqui, que bom que você está aí, nós estamos juntos mais uma vez aqui no programa A Voz da Profecia. E olha, o tempo passa rápido, não é? Já estamos chegando ao final do ano, semana que vem já vai ser Natal. Incrível, como que o tempo voa! Mas ainda bem que nossa amizade continua numa boa, não é? Ainda bem que cada dia nós temos tido a oportunidade, especialmente cada semana, de nos encontrarmos aqui nesse programa, e eu louvo a Deus pelo seu carinho, por sua amizade, por sua audiência. E o desejo meu, do Quarteto Arauço Rei, de todos que fazem esse programa acontecer, é que cada dia mais o bom Deus multiplique bênçãos na sua vida e na vida da sua querida família. Vamos prosseguir dia a dia vivendo com Deus, procurando estar na presença do Senhor, sendo fiéis a Ele, até porque essa é a nossa maior riqueza. Nós que conhecemos e amamos a Cristo já encontramos o que há de mais precioso na vida. Então, vamos nos alegrar com isso e vamos permanecer firmes no Senhor. E eu tenho algo muito especial que preciso lhe apresentar, que é a revista Esperança, o Deus Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Você se considera uma pessoa grata? Já parou para pensar no quanto nós temos a agradecer, mesmo em meio aos desafios da vida? A gratidão é mais do que um sentimento, é também uma resposta ao cuidado e à presença de Deus em nossa história. E acredite, é o Espírito Santo quem nos ajuda a perceber tudo isso com clareza. É Ele quem transforma o nosso olhar, nos consola nas dores, fortalece a nossa fé e nos ensina a viver com o coração cheio de esperança e gratidão, mesmo em tempos difíceis. A revista Esperança, Espírito Santo, o Deus dos bastidores, pode lhe ajudar a entender, com base na Bíblia, como o Espírito Santo atua em nossa vida, renovando nossas emoções, guiando nossas decisões e despertando em nós uma nova maneira de viver. Peça a sua revista, completamente gratuita, tá bom? Não lhe custa nada, absolutamente nada mesmo. E assim eu tenho certeza que você será muito abençoado com esse estudo. Nosso telefone está aí, 0 operadora 12 21 27 31 21. É só ligar e conversar com o nosso pessoal, eles vão preencher um pequeno cadastro com seu nome, seus dados, seu endereço, para que a gente possa mandar a revista para você. Outra possibilidade é você mandar uma mensagem de texto pelo WhatsApp, número 12982444449, tá bom? A mensagem é assim: quero a revista Esperança, Espírito Santo. E essa revista vai chegar no seu endereço em alguns dias. Esse é o compromisso nosso aqui na Novo Tempo, ensinar a todos os nossos telespectadores a palavra de Deus. E por meio dessas revistas, nós fazemos exatamente isso, nós conduzimos você à Bíblia, à compreensão do livro sagrado. Creia, estudando esse material com oração,
com a Bíblia aberta, conferindo os textos bíblicos, sua vida pode ser transformada pelo poder do Espírito Santo. Como é bom saber que o nosso Deus, em sua misericórdia, está nos guiando. Ele está conduzindo cada um dos seus filhinhos para que nele nós tenhamos vitória e vitória completa. É hora do Quarteto Arautos do Rei cantar aqui no programa A Voz da Profecia, porque eles sempre nos dão a alegria de estar conosco. E eles vão cantar agora uma das canções mais recentes do quarteto, que inclusive é o tema de um dos álbuns, né? De um dos trabalhos lindos que o Quarteto Arautos do Rei tem feito e tem apresentado pelo Brasil e pelo mundo. Ouça agora a música Senhor da Vida. Eu tantas vezes já ouvi dos teus feitos, teus milagres, a história do teu povo fiel, das tuas curas incontáveis, de como o mar vermelho se abriu e como foi que o morto ressurgiu, de como o azeite não acabou e como um leproso se curou. Consigo até imaginar Israel lá no deserto, a nuvem protegendo do sol e o fogo aquecendo a noite. Eu fico extasiado ao ouvir e até me emociono em pensar. Mas eu te peço agora, meu bom Pai, venha minha vida transformar. Tu és o Senhor da vida, de tudo as ondas obedecem teu mandar. Tu és tão poderoso, grandioso, os ventos te obedecem sem hesitar. Seria muito te pedir em minha vida atuar. Nesse momento vem, Senhor, minha tempestade acalmar. Ter a mesma fé destes homens do passado, saber que tu aqui estás, sempre presente ao meu lado. Preciso te enxergar em meio à dor. Eu quero descansar no teu amor. Se o mundo insistir em te negar, eu quero estar em pé e te adorar. Tu és o Senhor da vida, de tudo as ondas obedecem teu mandar. Tu és tão poderoso, grandioso, os ventos te obedecem sem hesitar. Seria muito te pedir em minha vida atuar. Nesse momento vem, Senhor, minha tempestade acalmar. Senhor da vida, meu bom Pai, Senhor de tudo, vem me tocar. Senhor da vida, meu bom Pai, Senhor de tudo, vem me tocar. Vem, vem
o Senhor da vida, de tudo, de todos, vem ser meu Senhor. Não tenha nenhuma dúvida, aquele que realizou tantos milagres no passado, ele continua o mesmo. Nosso Deus não muda, o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Não só o mesmo poder, mas também a mesma graça, a mesma misericórdia, a mesma bondade. Assim como Deus abençoou os seus filhinhos no passado, Ele abençoa aqueles que no presente o buscam também com sinceridade. Sua vida está nas mãos de Deus. Permaneça aí, não saia daí. Mesmo talvez passando por lutas, por problemas, por dificuldades, situações que às vezes você não entende, porque você vive. Mas permaneça em Deus, não desista do Senhor. Eu gosto de um pensamento curtinho que diz assim: Senhor, eu não te entendo, mas eu confio em Ti. Confie no Senhor e confie para valer. Eu quero, inclusive, aproveitar e antes de chamar o intervalo, fazer um convite muito especial para você. Convite que de vez em quando a gente faz aqui na TV Novo Tempo. Convite para você visitar uma das nossas igrejas. Sim, para você reunir-se com a gente, para juntos nós adorarmos a Deus. A Rede Novo Tempo de Comunicação faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o nosso convite é para você ir, algum dia, participar de um culto juntamente com sua família em nossa igreja. Eu tenho certeza que você e os seus queridos serão recebidos com muito carinho, não importa se é uma igreja grande ou pequenininha, se é uma grande capital aí do Brasil, ou quem sabe numa cidadezinha do interior, talvez na zona rural, você e os seus queridos serão recebidos com carinho. Se você não sabe onde tem uma igreja adventista, veja esse site, encontreumaigreja.com.br, tá bem? Nossos cultos geralmente acontecem aos sábados, a partir das 9 da manhã, domingos e quartas-feiras, às 7h30 da noite. Vá à igreja, leve sua família e vamos juntos adorar o nosso bendito Deus. A igreja Deus criou exatamente para que nós nos ajudemos mutuamente. Na igreja nós louvamos, nós oramos e principalmente nós estudamos a palavra do Senhor. Hora do intervalo, mas é curto, você sabe, como sempre, tem mensagens da Novo Tempo para você e eu já volto para a gente pensar hoje num tema especial de gratidão. Fica aí. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume. Ok, tudo certo, já estou com você, você está comigo e nós estamos juntos aqui no programa A Voz da Profecia e, acima de tudo, nós estamos juntos na presença de Deus. Sim, porque você sabe, o objetivo desse programa é levar você a Deus por meio da sua santa palavra, por meio da Bíblia. E eu pensei, como nós estamos nos aproximando de mais um final de ano, e geralmente essa é uma época quando a gente fica assim mais reflexivo, não é? E vão chegando aí as festas de final de ano, quando muitas famílias se reúnem e a gente começa a fazer um balanço do que vivemos no ano que está se findando. Então, muitas vezes se desperta em nós um sentimento de gratidão, que por sinal é muito positivo. Então, considerando esse sentimento de gratidão, eu quero pensar hoje com você exatamente nesse tema, a gratidão. Mas antes da gente iniciar propriamente o nosso tema de hoje, eu quero fazer uma oração com você. Pode ser? Pensa em Deus comigo agora. Pai querido, por Tua bondade, Senhor, peço-Te que estejas comigo e com todos que estão participando dessa oração, para que nessa hora, Senhor, Tua mensagem venha ao nosso coração e nos desperte, Senhor, para vivermos segundo os Teus propósitos.
Nós oramos com gratidão, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amém. A gratidão faz a gente olhar o passado. Aliás, esse tempo, que a gente está vivendo, final de ano, é um tempo apropriado para a gente olhar o passado com gratidão e o futuro com esperança. Alguém disse: a gratidão é o precioso tesouro dos humildes, é a memória do coração. Eu gosto dessa expressão. A gratidão é o precioso tesouro dos humildes, é a memória do coração. Por isso que até coloquei o título da nossa reflexão hoje, a memória do coração. No livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, capítulo 3, verso 21, está escrito assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o jovem Eliú, certa vez ele disse ao patriarca Jó, isso está no livro de Jó, capítulo 37, verso 14, dê ouvidos a isto, Jó, pare e pense nas maravilhas de Deus. São também conhecidas e lindas as palavras de Tiago, ao declarar na sua carta, capítulo 1, verso 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. É assim mesmo, toda bênção que a gente recebe vem do Pai das luzes, desce lá do alto, vem daquele em quem não há variação ou sombra de mudança. Quando você agradece a Deus pelo que Ele fez, você renova a sua confiança, a sua esperança naquilo que Ele fará. Porque Deus não muda, Ele é imutável. Como diz Tiago, nele não pode existir variação ou sombra de mudança. Significa que se Deus amou você e cuidou de você até aqui, Ele continuará lhe amando e cuidando. Glória a Deus. Bom, quero abrir a Bíblia agora e já vou ler o texto que está no Salmo 103, versos 1 a 5. Se você tem aí a Bíblia, eu disse Salmo 103, versos de 1 a 5. Isso. Todo salmo é lindo, mas eu vou ler somente os primeiros versos. Está escrito assim, são palavras de Davi. Bendiga minha alma o Senhor e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Davi começa dizendo, bendiga minha alma o Senhor. Aqui Davi expressa gratidão ao Senhor pelas bênçãos recebidas. Eu quero comentar um pouquinho cada verso. O bendizer significa louvar, exaltar, agradecer, glorificar. No verso 2, bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios, ou seja, não se esqueça de nenhuma só de suas bênçãos. É como um chamado para a gente recordar as bênçãos de Deus com sentimento de gratidão. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, ou seja, bênçãos espirituais. Quem cura todas as suas enfermidades, bênçãos materiais. Ele, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e de misericórdia. Quem da cova redime a sua vida. Significa, meu amigo, minha amiga, que a sepultura não é a morada final de nenhum dos filhinhos de Deus, porque nós estamos coroados de graça e misericórdia, e quem está sob a graça de Deus tem o direito de herdar a vida eterna. Verso 5, é Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova
como da águia. Se você conhece a Deus, Ele enche de bens a sua vida. E evidentemente que os bens aqui têm a ver com riqueza espiritual e não simplesmente material. Se você conhece a Deus, você é rico, porque você tem o Senhor, que é a nossa maior riqueza, e Ele renova a sua mocidade como a da águia. Ou seja, aqueles que amam a Deus de todo o coração e têm esse coração agradecido, são abençoados por Deus, eles se tornam idosos com espírito jovem. Eles são renovados pela presença de Deus na mente e no coração. É interessante notar que assim como nós nos alegramos com expressões de gratidão e nos entristecemos com a ingratidão, não é assim mesmo? Quando alguém é agradecido a você, você se alegra. Quando alguém é ingrato, você se entristece. Sabe que nosso Senhor Jesus Cristo também, Ele experimentou esses mesmos sentimentos? No Evangelho de Lucas, capítulo 17, versos 11 a 19, é dito que 10 leprosos, ao verem Jesus, eles gritaram de longe: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Então o Senhor Jesus disse assim para eles: vão apresentar-se aos sacerdotes. Ao irem, eles todos foram curados, foram purificados. Um dos 10 voltou dando glória a Deus e ajoelhou-se aos pés de Jesus, lhe agradecendo. Então o Senhor perguntou assim: não eram 10 os que foram curados? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E ele disse ao homem: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Você percebe? Quando Jesus diz assim: mas não eram 10 os que foram curados, somente um voltou para agradecer. A ingratidão dói no coração. Até Cristo sentiu isso. No entanto, houve um outro dia, quando o Senhor Jesus se alegrou com uma manifestação de gratidão. O texto está no Evangelho de Marcos, e eu até marquei já aqui na minha Bíblia. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 14. Eu quero ler aqui a partir do verso 3. Isso. Marcos, capítulo 14, versos 3 a 9. Quando Jesus estava em Betânia fazendo uma refeição na casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que este desperdício de perfume, este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela, mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem, podem fazer-lhes o bem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Interessante esse momento, não é? A mulher vem e quebra um frasco com um perfume caríssimo e derrama esse perfume em Cristo. E aí, vocês viram aqui, alguns começam a dizer: mas como assim? Que desperdício! Lá no Evangelho de João, capítulo 12, João diz que essa mulher chamava-se Maria. E quem começou esse pensamento, essa ideia de que desperdício, para que isso? Foi Judas Iscariotes, o discípulo de Cristo que, por sinal, era desonesto. A preocupação dele, diz João, não era ajudar os pobres, ele não se preocupava com os pobres. A questão é que, em sua desonestidade, ele se aproveitava das doações que eram feitas para Cristo e os seus discípulos, para que eles cumprissem a missão deles. E Judas se aproveitava disso porque ele era o tesoureiro do grupo e tirava o dinheiro para si. Então, Judas estimula os outros a criticarem a mulher,
Mas nesse momento o Senhor Jesus intervém e ele diz essas palavras: deixem a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando, ela praticou uma boa ação para comigo. E Jesus disse mais: em verdade lhes digo, verso 9, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Então, esse ato de gratidão foi imortalizado aqui nas Escrituras Sagradas. E hoje, o que Jesus profetizou está se cumprindo, porque ao lhe anunciar o evangelho, eu estou mencionando o que Maria fez, porque a sua boa ação praticada para com Cristo alegrou tanto o coração do Senhor. Jesus viu tanta virtude nessa expressão de gratidão que ele profetizou que essas palavras seriam registradas aqui e seriam apresentadas a você. Se até Deus se alegra com a gratidão e sente pela ingratidão, imagine nós, os seres humanos. Por isso, seja sempre agradecido. Seja uma pessoa agradecida aos seus amigos, vizinhos, colegas de trabalho, seu patrão, ou talvez seus empregados, seus colegas de estudo, seus professores, seus pastores, os membros ali da sua comunidade religiosa, seus irmãos da igreja. Seja sempre agradecido aos seus familiares. E olha, por falar em família, você sabe, muitas vezes nós somos gentis e agradecidos para com os de fora, porém somos grosseiros e ingratos para com os de casa, com os que convivem conosco no dia a dia, que nos servem, que lutam ao nosso lado. Como nós podemos ser assim tão insensíveis, né? Quantas vezes as pessoas vivem assim, gentis para com os de fora, e rudes, às vezes até perversas para com os de dentro de casa. Mas olha, quando um desses da casa morre, seja o marido, seja a esposa, ou então o pai, a mãe, ou quem sabe um filho, uma filha, um irmão, uma irmã, aí lá para o sepultamento muitos levam flores, choram, até abraçam, beijam o falecido, a falecida, dizem lindas palavras de amor e de gratidão. Porém, morto não vê, não ouve, não sente, não sabe de nada. Se essas palavras e esses atos, se essas palavras fossem ditas e esses atos fossem feitos nas lutas do dia a dia, imagine quanto consolo, quanta motivação, quanto encorajamento trariam, quanto bem teriam produzido. Mas que pena que algumas pessoas deixam para expressar atos de gratidão e dizer palavras de gratidão para a pessoa querida depois que ela já está morta, depois que já está num caixão. No livro de Provérbios, capítulo 25, verso 11, está escrito assim: como maçãs de ouro em bandejas de prata ou em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Eu gosto de pensar nisso. Veja, como maçãs de ouro em bandejas de prata. Imagine, maçãs de ouro, assim, feitas de ouro, e uma bandeja de prata linda. Imagine o efeito decorativo disso. Você entra na sala de uma casa e lá em cima de uma mesa tem uma bandeja de prata com várias maçãs de ouro, decorando o ambiente. Salomão diz, como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Ou seja, é bonito dizer palavras certas, na hora certa, para a pessoa certa, especialmente quando você está expressando gratidão a quem de alguma forma tem abençoado a sua vida. Em especial nesse final de ano e princípio do ano novo que já está chegando, diga palavras sinceras de reconhecimento e gratidão à sua família, para sua esposa, por exemplo. Olhe para ela, olha para essa mulher. Talvez ela não tenha mais aquele rostinho, não é? Aquele rostinho jovem, liso, sem rugas, sem manchas. Afinal, são anos de trabalho em casa, cuidando de você e dos seus filhos, de trabalho também muitas vezes fora de casa para ajudar na renda da família.
Fale para sua esposa da sua admiração. Diga que ela é uma mulher virtuosa, cujo valor excede as mais finas joias. Esse é o texto de Provérbios 31. E o seu esposo, como você tem sido agradecida ao seu esposo, ao seu marido, olha para ele, talvez desgastado pelo tempo e pelos esforços, mas se você o vê como um homem sério, responsável, trabalhador, digno, confiável, diga que você o admira, que você o respeita, que você se alegra por tê-lo encontrado. Quantas vezes nós somos tão românticos no namoro, noivado, mas depois do casamento, que lástima, não é? Quantos não só deixam de ser românticos, mas tornam-se ingratos. Eu não posso viver isso no meu relacionamento conjugal e nem você. E se você tem vivido assim, altere essa rotina triste. Aproveite esse final de ano e chama seu cônjuge e diga palavras de carinho e de gratidão. Em relação aos seus pais, você, filho, filha, olhe para seus pais e imagine quanto empenho, preocupação, cuidados, quantos esforços. Certamente no rosto deles estão as marcas dos dias, meses, anos, cuidando de você e dos seus irmãos, trabalho duro para pagar a casa, comida, roupas, estudos, transporte, saúde. Ei, então olhe para o seu pai, para a sua mãe e fale do seu amor e da sua gratidão. Não tenha vergonha. O que a gente precisa ter vergonha é de atitudes grosseiras, desobedientes, desrespeitosas e ingratas. E quanto aos seus irmãos, você tem irmão, tem irmã? Como vai seu relacionamento com ele ou com eles? É triste ver que alguns se desentendem e passam longos tempos sem nenhum relacionamento. Se você vive essa triste realidade, tenha coragem de quebrar esse ciclo de orgulho e buscar reconciliação. Fala nisso, eu me lembrei até de uma história que eu ouvi certa vez. Eu não sei se isso é real ou se essa história foi criada por alguém, mas, resumindo, é assim: 3 irmãos, e o pai deles era rico e tinha uma empresa, mas o pai morreu e deixou a empresa aos cuidados dos 3 irmãos, mas não demorou muito, eles se desentenderam. Então, dividiram a empresa. 2 foram para um lado e o outro ficou só. Só que uma inimizade se acentuou entre estes 3 irmãos, 2 unidos, mas um desunido. E eles viviam acusando uns aos outros. Quando a família se reunia, se 2 estivessem, esse outro não ia. Mas se esse estivesse, os outros 2 não iam. Enfim, um clima muito ruim entre os irmãos. Que triste que isso muitas vezes acontece. E de acordo com a história, esse que ficou isolado um dia, já com uma certa idade, ficou muito doente, estava à beira da morte no hospital. E ele mandou chamar os irmãos com os quais ele não falava já há muitos anos, porque se tornaram inimigos. E quando as pessoas souberam que ele estava chamando os 2 irmãos, foram falar com eles. E os 2 irmãos, sensibilizados pela condição do irmão que estava à beira da morte, resolveram atender o chamado dele. E os 2 irmãos foram ao hospital, viram o irmão sobre o leito, e ele já estava ali para morrer, já nem conseguia respirar direito, tinha dificuldade para falar. Eles se aproximaram da cama, e aí o doente, à beira da morte, só fez um sinal assim para que um fosse para o lado, outro fosse para o outro, e eles ficaram à direita e outro à esquerda. Mas o indivíduo continuava em silêncio. Aí um dos irmãos quebrou o silêncio e disse assim: mano, você nos chamou, nós estamos aqui. O que você quer falar com a gente? E aí houve um período de silêncio. E com muita dificuldade, porque não conseguia falar bem, ele disse assim: eu chamei porque eu quero morrer como Jesus. E nessa hora os 2 irmãos que estavam, um à direita e outro à esquerda, e os outros familiares que estavam dentro do quarto pensaram assim: que lindo. Ele disse que quer morrer como Jesus, ou seja,
Jesus morreu perdoando. Lembra das palavras de Cristo na cruz? Pai, perdoa-lhes. Eu chamei vocês porque eu quero morrer como Jesus. E depois de uns segundinhos de pausa, com muito esforço, ele diz assim: eu quero morrer entre dois ladrões. Uau! E aí morreu, apagou, misericórdia. Todos pensavam que ele estava chamando os irmãos para uma reconciliação, mas na verdade o coração continuava cheio de ódio. Ei, meu amigo, minha amiga, se até Deus, que é perfeito, nos perdoa e toma a iniciativa de reconciliação conosco, quem somos nós? Quem é você para ficar aí guardando mágoas, ressentimento no seu coração? Peça a Deus coragem e, guiado pelo Espírito Santo, procure reconciliar-se logo com seu irmão, com sua irmã, ou com quem quer que seja, que você tenha aí alguma desavença, alguma diferença, algum distanciamento. Quando você busca reconciliação, você demonstra um verdadeiro espírito, o verdadeiro espírito de Cristo. É assim que a gente deve viver. Bom, muitas vezes, em forma de gratidão, além de palavras carinhosas, nós ofertamos algo a alguém, não é assim? Nós damos presentes. Voltando a pensar em gratidão a Deus, é comum no meio cristão, e eu trouxe esse assunto porque sei que estou falando para muita gente que frequenta alguma comunidade cristã, alguma igreja. É comum no meio cristão nós expressarmos gratidão levando ofertas à igreja para que esses recursos financeiros sejam usados para promover a obra da pregação do Evangelho e ajudar os necessitados da nossa comunidade. Ok, essa é uma iniciativa apropriada e linda, mas eu gostaria de fazer uma ponderação sobre esse item das nossas ofertas. O texto está no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versos 41 a 44. Eu nem vou ler o texto, até porque eu sei que é muito conhecido. A Bíblia diz que certo dia Jesus foi ao templo e estava bem diante do cofre onde eram colocadas as ofertas, as doações. E Jesus estava observando ali a atitude dos doadores. E é dito que alguns doadores ricos davam grandes somas de dinheiro, depositavam ali grandes valores. E de repente apareceu uma senhorinha, viúva, pobre, e colocou no cofre das ofertas apenas 2 moedinhas de valor irrisório. E aí Jesus chamou os discípulos e disse assim: eu quero dizer uma coisa para vocês. De todos que ofertaram, a que fez a maior doação foi essa viúva. Eu imagino que nessa hora, principalmente Judas deve ter pensado assim: Jesus está por fora. Eu vi grandes somas de dinheiro serem depositadas pelos ricos. Essa mulher aí colocou 2 moedinhas que não valem nada. E aí Jesus justificou a sua declaração dizendo assim: porque eles deram a sobra. O que eles deram, ainda que seja muito em quantidade, não foi em qualidade, porque para eles aquilo não era nada, uma vez que eram ricos, são ricos, mas essa mulher deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Com base no comentário do Senhor Jesus, eu vejo que 2 aspectos são considerados como principais por Deus quando nós ofertamos. Aos olhos de Deus, o mais importante não é o valor ofertado, doado, é a qualidade da oferta. Os ricos, eles deram grandes quantias, mas na realidade deles, no contexto da vida deles, o que eles deram foi apenas uma sobra. Para eles era um valor irrisório, doado sem nenhum esforço. Isto é, quantidade sem qualidade. Enquanto que a viúva pobre deu o seu melhor, ela deu o que possuía, deu todo o seu sustento. Ou seja, apesar da pouca quantidade, houve qualidade, o que é mais valioso aos olhos de Deus. Porque o mais, para Deus, pode ser menos em quantidade, porém torna-se muito pela qualidade. Outro ponto que certamente o Senhor considera
é a razão por que nós ofertamos. Uns ofertam por sincera gratidão e no desejo de contribuir com a obra de Deus. Outros talvez queiram visibilidade. Imaginam que, fazendo assim, podem obter méritos, podem conquistar favores de Deus. Seria um tipo de negócio com Deus, uma oferta comercial. Claro que cabe a cada um de nós, né, refletir sobre tudo isso. O que eu tenho ofertado a Deus é a sobra ou o que eu tenho ofertado a Deus é o melhor que eu posso? E quais são os motivos que me levam a ofertar, a ajudar, a contribuir na obra do Senhor? Bom, você já parou para pensar quanto ao que nosso Deus primeiramente quer de nós, já que nós comentamos aqui sobre ofertas que levamos e entregamos à igreja, mas essas ofertas nós estamos doando a Deus, a sua obra. O que Deus realmente quer de nós? O que mais agrada a Deus? O que Ele mais gostaria de receber e de ganhar? Você dirá assim, pastor, Ele já tem tudo. Deus é o dono de tudo. Ele se basta. Deus é suficiente. Deus é pleno. Deus é mais que tudo. Está acima de tudo e Ele tudo pode. Sim, está certo? Isso é verdade. No entanto, ainda assim, há algo que Ele quer, algo que Ele precisa. No Salmo 116, verso 12, o salmista pergunta: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Como que dizendo assim, como eu posso retribuir a Deus por tantas bênçãos que Ele tem me concedido? E no livro de Provérbios 23, verso 26, está escrito, vem a resposta: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. O que você pode dar ao Senhor, retribuindo as bênçãos que você tem recebido dEle, Deus nessa hora lhe diz assim, filho meu, dá-me o seu coração, e os seus olhos se agradem dos meus caminhos. Deus que é nosso coração significa Deus que é nossa mente, nossos pensamentos. Mesmo sabendo quão impuros nós somos interiormente, quão marcados pelo mal e contaminados pelo pecado. E é exatamente por isso que Ele precisa e Ele quer o nosso coração, a fim de trocá-lo por outro melhor. Acredite, Deus pede para dar. Todos os pedidos de Deus têm como objetivo nos abençoar. Se você lhe entregar o velho coração, Ele lhe dará um coração novo, Ele lhe dará novos pensamentos, uma nova mente, uma nova vida, uma vida que vale a pena ser vivida. Mas agora uma vida com propósito e com esperança, e no futuro, é claro, a vida eterna. Louvado seja o Senhor! A promessa, Ezequiel 36, verso 26, eu lhes darei um coração novo e porei dentro de você, ou de vocês, um espírito novo. Que Deus te abençoe, que nesse final de ano o seu coração esteja cheio de louvor e de gratidão a Deus. Vá à igreja, exalte o Senhor na casa do Senhor, louve a Deus, participe com sua família e mesmo na sua casa, na sua reunião aí de família, também faça um culto de louvor, de gratidão a Deus, sim, pelas bênçãos recebidas, desejando ofertar a Deus, levar um pouco dos seus recursos financeiros como doação, como expressão de gratidão, para que a obra de Deus possa avançar, faça isso, mas lembre-se, para Deus mais importante do que a quantidade da oferta é a qualidade. Deus considera muito os motivos que nos levam a doarmos. E lembre-se que, a despeito dos recursos financeiros serem necessários, uma vez que vivemos na realidade presente, acima de tudo e primeiramente, Deus quer o seu coração. Deus quer a entrega da sua vida, dos seus pensamentos, dos seus propósitos, dos seus planos.
O que Deus quer é que nós permitamos que Ele habite em nós pelo Seu Espírito e assim Ele nos transforme de dentro para fora, para que nele nós encontremos uma vida nova. O quarteto já está pronto aí? Vamos ter música? Ouça agora com atenção. Essa é uma canção, essa é uma música por meio da qual nós expressamos gratidão a Deus ao pensarmos na experiência de Maria, quando quebrou aquele vaso de alabastro com um perfume precioso e derramou em Jesus, expressando sua gratidão ao Senhor. Ouça agora essa linda canção do Quarteto Arautos do Rei, Vaso de Alabastro. Foi muito tempo pra juntar economias e comprar vaso de alabastro, frasco do puro amor, para ungir o seu Senhor. Foi em Betânia num jantar que ela chegou sem se notar. Ajoelhou-se aos pés do mestre, o vaso quebrou e o perfume se espalhou. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor. Meu grande preço foi pago na cruz pra perfumar. Vou me quebrar aos pés de Jesus. Nuvens se formam como um véu, são corações clamando ao céu. Se existe um Deus no alto, eu já cansei de cair. Manda um vaso pra me ungir. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor. Meu grande preço foi pago na cruz pra perfumar. Vou me quebrar aos pés de Jesus. Quando o mundo te desprezar e não puder achar saída, me deixe te perfumar. Eu vou te levar aos pés do Senhor. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor. Meu grande preço
do mar, vou me quebrar aos pés de Jesus. Essa canção linda, suave, tem sido cantada aí por anos, tanto no Brasil como no exterior, louvando a Deus. Pensando na experiência de Maria quando levou aquele perfume precioso para o Senhor, numa expressão sincera de gratidão a Deus. Eu quero pensar um pouquinho com você agora, antes da oração, em 4 razões para expressarmos gratidão ao nosso Deus. Primeiro, pelo que aconteceu de bom. E aí? Muitas coisas boas aconteceram ao longo desse ano, então não deixe de expressar a sua gratidão a Deus por essas bênçãos recebidas. Outro motivo especial que nós temos de agradecer a Deus seria pelo que foi aparentemente ruim. Você sabe, nosso Deus é capaz de transformar o mal em bem. Paulo diz, Romanos 8, verso 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Significa que Deus age por meio de todas as coisas para o nosso bem. Ele é capaz de transformar situações ruins e difíceis para o nosso crescimento, aprendizagem, amadurecimento. Outro motivo que nós temos para agradecer ao Senhor, pelo que poderia ter acontecido de ruim, mas não aconteceu. E aqui eu estou me referindo aos livramentos de Deus, tanto aos visíveis quanto os que foram invisíveis a nós, porém Deus agindo sempre para o nosso bem. E um quarto motivo de gratidão seria pelo que acontecerá. E você me dirá assim, mas nem aconteceu ainda, a gente já vai agradecer? É que eu estou pensando em algo que com certeza acontecerá. Eu estou pensando no dia glorioso, quando o nosso Senhor vai concluir a obra que Ele já iniciou em nossa vida. Oh, sim! Eu estou pensando no dia glorioso, quando Cristo retornará em glória para buscar a sua igreja e nós estaremos para sempre com nosso Senhor. Deus abençoe, mantenha esse espírito de gratidão no seu coração. E lembre-se, a gratidão é a memória do coração, a gratidão é o precioso tesouro dos humildes. Sejamos agradecidos ao nosso Deus e aos nossos semelhantes. Final de ano é uma boa época para nós começarmos a desenvolver essa virtude que deve ser praticada todos os dias. Vamos orar? Pai querido, agradeço-te, Senhor, pelo privilégio de compartilhar a Tua palavra aqui ao longo de todo esse ano. E te peço, Senhor, permanece comigo e com todos os meus amigos, para que tenhamos sempre um coração agradecido a Ti e aos queridos que estão ao nosso redor. Concede ao Teu povo, Senhor, essa virtude linda. Eu te peço, Pai, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. A gratidão é o precioso tesouro dos humildes, é a memória do coração. Seja sempre agradecido, agradecida. Um abraço, a gente se vê semana que vem. Lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Valeu, tchau.